Bom dia, bom dia. 4h52. Vamos para mais um dia de live. 27º dia. Nós estamos aqui para ouvir mais de Deus, orarmos juntos, entender aquilo que o Espírito Santo quer comunicar para nós. Um dia aparentemente menos frio, assim mesmo, 13 graus. Hoje eu tenho companhia aqui. Bom dia, Rick. Hoje eu tenho companhia aqui, ó. Rebeca. Dá oi pro pessoal, Rebeca. A Rebeca quis participar da live comigo, então ela vai me ajudar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aí, ó. Tá dando pra enxergar bem aí, Rick? Bom dia, bom dia. Já pegou seu copo d'água? Uhum. Tá bom. Tem que pegar a Rebeca também, ó. Aí, ó. Agora sim. Bom dia, Thiago. Os dois mais corajosos aí. Acordando cedo. É isso aí. São 4h54. A gente vai esperar mais 5 minutinhos para começar. Vamos orar juntos e ver o que Deus quer falar conosco. Boa. Isso aí. Pode pegar, filho. O Rick é muito mais corajoso. O Rick não dorme, né? Já chegamos a essa conclusão. Hoje nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Vamos só aguardar alguns minutinhos para o resto do pessoal conectar. Não pode dormir não, hein, Rebeca? Vamos ver o que Deus quer falar conosco. Aleluia. Bom dia, bom dia. Dormiu? Você não dormiu? Não, Ela falou que nem dormiu hoje, velho. nem dormi a noite inteira. Ansiosa. Hoje eu tô com uma companhia especial aqui, viu, gente? Olha, Rebeca. Ali no sofá tem o Riad, na minha frente tá a Verusca, minha esposa. Hoje nós vamos fazer uma live em família aqui. Hoje o tema da nossa mensagem é sobre o Getsemane, onde a gente aprende com Jesus coisas importantes.
Vamos aguardar mais uns minutinhos aí o pessoal conectar para ver o que Deus quer falar conosco. Aleluia. Para você que não sabe, nós estamos abrindo a igreja às 5 da manhã para ter ali um turno de oração até às 7h30. Uma iniciativa aí do Rick, para que quem deseje possa ter um momento ali de comunhão logo pela manhã. Fica o convite para você ir lá pessoalmente e conhecer também as estruturas da igreja, isso que nasceu primeiro no coração de Deus e que a gente encampou. Bom dia, Lu, Major Lu. Hoje nós vamos falar sobre o Getsemane. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos aí para o pessoal conectar. Me diz aí, Lúcia, depois eu posso te chamar para orar. Vou chamar o Thiago, depois você. O Thiago vai passar a vez pro Rick hoje. E a gente vai orar junto. Essa menina bonita que está do meu lado aqui é minha filha, que quis participar da live hoje. É a Rebeca. Nós vamos ler juntos aqui Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 46. Bom dia, Nelson. O Nelson que machucou a mão ontem. Vamos depois orar pelo Nelson. Bom dia. Tá com frio? Mais ou menos. Se quiser, vai lá pegar um cobertor. Joga um cobertor aí na perna. Eu vou pegar. Sai por ali, ó. Quiser deitar lá com seu irmão. É, Nelson, companhia da minha filha. Bom dia, Pastor Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Aparecido. Bom dia, Emerson. Sua chefe já conectou aí, Emerson.
Bom dia, bom dia. Esperar mais alguns minutinhos, pessoal conectar. Ô Rick, já fica mais ou menos a postos aí que eu vou te chamar. Na sequência eu vou chamar a Luz. Luz, se você puder orar junto, me dá um joinha. E que conectou na sequência aí foi o Nelson. Nelson, me deixa saber se a gente pode orar junto. Então, na ordem aí, o Rick, a Lu e o Nelson. Eu que tenho orado com 3 pessoas, né? Todas as madrugadas. Na sequência de conexão. Tá bom. Ô Emerson, eu chamo no seu telefone ou no telefone dela mesmo? Você... Ah, você vai orar no lugar da Lu. Tá bom. Combinado. Bom dia, Verusca, minha esposa. Olha, bom dia, Simone. Hoje eu tô com uma companhia especial aqui, ó. Vai participar da live com a gente, Rebeca. Dá um oi lá pro pessoal, Rebeca. O pessoal não te conhece, não. Hoje nós vamos falar sobre o Getsemane. 27º dia de live. Vamos ler juntos aqui do capítulo 26, Mateus capítulo 26, do versículo 36 até o 46. Vamos lá, Rick. Bom dia, Márcia. Aleluia. Está acontecendo, está acontecendo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado por todos os irmãos que estão chegando, por aqueles que já estão. Pai, somos gratos por essa manhã. Como somos felizes pelo dom da vida. Por mais um dia estar aqui sentindo a sua presença. Pai, te peço hoje, nessa manhã, na verdade não viemos pedir nada, somente agradecer, mas que o Senhor possa colocar seus anjos a favor de cada família, Pai, que está envolvida nesse projeto, Senhor. Sabemos que falta tão pouco, mas sabemos que Satanás também é astuto. Ele vai querer mexer em áreas que nós não queremos que mexa. Ele vai querer mexer em áreas, Senhor Jesus, onde realmente nós estamos... Aqui mais nos mexe. Eu sou justiça própria, Senhor. Então guarda esse momento da justiça própria, para que eu não perca o foco da tua presença, para que eu não perca o foco daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Pai, guarda o meu coração, guarda o coração da minha esposa. Não deixa que as ações do inimigo entrem dentro do nosso lar, vindo com uma doença, vindo com desespero, medo, porque nós confiamos no Senhor. Não confiamos em homens, em cavalos, nós confiamos no Senhor. Nós cremos no Senhor Jesus, que o Senhor pode colocar um anjo a favor de cada pessoa que está envolvida nesse projeto. Pai, muito obrigado por esta manhã. Guarda o nosso coração, guarda a nossa ansiedade, guarda o medo. Não é nada sobre nós. Está tudo acontecendo conforme a tua vontade. Não tem métrica, não tem medida, não tem escopo, não tem. O Senhor tem preparado tudo no detalhe como o Senhor quer fazer. Pai, nós recebemos ontem uma palavra profética de uma profeta que veio do Canadá. Está chegando uma nova igreja em Taubaté, que vai sim ser feito para a família, para os órfãos e a viúva, que é uma igreja que ela foi escolhida por sangue. Então o Senhor sabe, Pai, não é nada sobre nós. Tem profeta chegando, tem palavra declarada, coisas que não é sobre o homem, é coisa que o Senhor já declarou que tinha que acontecer. Antes da fundação do mundo, tudo isso já estaria acontecido. Pai, profetizamos sobre cada cadeira aqui, Pai, que vem assim, Pai, pessoas a serem curadas, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que realmente, Senhor Jesus, estejam precisando
algo do Senhor, nada do homem, nada sobre nós. Então eu te peço nesta manhã, Pai, guarda cada família, Senhor Jesus, que há de entrar por aquela porta. Pessoas que há de entrar naquela porta serão curadas. Estamos aqui, Pai, às 5 da manhã até às 7:30 da manhã. Se você precisa realmente de uma oração, de uma cura, as portas da igreja estão abertas. Não é nada sobre as pessoas, não é nada sobre o pastor, é sobre o Senhor que tem feito através da vida do pastor. Guarda a pastora Verusca, guarda o pastor Temer, a sua família, Pai. Sabemos que as acusações de pedra vão vir, mas que eles estejam preparados e fortalecidos na rocha, na sua palavra. Estamos aqui em intercessão por essa família, estamos aqui em intercessão por esse ministério, o ministério de rua, estamos aqui intercedendo, Pai, por cada um que está envolvido nesse projeto. É isso que eu declaro nesta manhã. Gratos somos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Bom dia, Marinalva. Bom dia, Isabel. Bom dia, Fábio. Bom tê-los aqui. Hoje eu estou com uma companhia especial aqui, minha filha Rebeca. Tá, eu ir lá pro pessoal, Rebeca. Na sequência aí, Emerson, eu vou te chamar pra gente orar juntos. E depois o Nelson. Nelson, me deixa saber se eu posso te chamar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Hoje pode gritar, né? Porque não vai acordar as crianças. Exatamente. Acordada. Todo mundo acordado em casa hoje. Que benção. Vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai querido, mais uma vez a Tua presença, nós somos gratos, ó Pai. Nós somos gratos por mais uma manhã, por mais uma oportunidade que nós estamos aqui diante do Senhor para te louvar, te agradecer. Aleluia. Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Pai querido, nós queremos te pedir por esse trabalho, por esse ministério, por essa igreja. Amém. Nós sabemos que vai vir pedradas, vai vir tentações, vai vir disse-me-disse, mas nós temos certeza, Pai, que tudo isso está acontecendo com a permissão do Senhor, com a permissão do Espírito Santo, ó Deus. Então, dessa forma, eu peço ao Senhor, proteja as pessoas envolvidas, ó Pai. Amém. Proteja o pastor Temer, a família, a pastora Verusca, proteja a família dele, a família dos que estão envolvidos, ó Pai, porque problemas virão. Pessoas maldosas virão, dores de cotovelo acontecerão, ó Pai. Então eu peço ao Senhor, ó Deus, proteja essas pessoas que estão envolvidas diretamente à frente desse trabalho, Pai. Amém. Pai querido, abre os nossos corações para a Tua palavra. O Senhor tem falado poderosamente, principalmente com a minha família, ó Pai. Amém. Fale pelos nossos corações, ó Deus. Como o pastor Temer disse, são 7.000 pessoas que ele tem no Instagram. Somente 14, 15, 20 pessoas se dispõem a estar junto com o Senhor às 5 da manhã. Tudo bem que vai ver depois, ver durante o dia, mas, ó Pai, desperta para ter um impacto agora, 5 da manhã. Entre aspas, um impacto fresquinho, ó Pai, que acaba de chegar. Abençoa, Pai, desperta as pessoas para que elas possam ter essa vontade, esse desejo, ó Deus. Toca pelo Espírito Santo para que eles possam receber essa mensagem nesse momento, às 5 da manhã, ó Deus, fresquinha. Aleluia. Na vida delas, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Continue falando nos nossos corações. Continua, ó Pai. Nós estamos recebendo, nós estamos aceitando, nós estamos aprendendo a Tua palavra, Deus. Verdade, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Bom dia. Vou te chamar então, Nelson. Se você não conseguir fechar no X... Isso, aprendeu. Boa. Nelson, vou te chamar aí. Já vai, mas a gente nem começou. Ah, o Nelson caiu. Ah, não, tá aqui. Boa, Nelson. Nós estamos vendo... Aí, agora sim. Vamos lá, meu irmão. Bom dia. Bom dia.
Vou tentar orar, que eu falar que eu não tenho nem voz. Vamos lá. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma vez uma oportunidade, Senhor, de sermos melhores. Isso só pode acontecer realmente, ó Pai, através da Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e a praticando. Então, que o Senhor realmente nos faça, Pai, entender, Senhor, aquilo que vai ser ministrado hoje, Senhor. Fala com cada um que aqui está, ó Deus, e até mesmo aqueles que vão ouvir, Senhor, posteriormente, Senhor, esse vídeo. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós vamos ser tratados por Ti, ensinados por Ti, Senhor. Não Amém. devemos ser somente ouvintes, ó Pai, da Tua palavra, mas praticantes dela, Senhor, em nome do Senhor Verdade. Jesus Cristo. Nós não sabemos que dia, ó Pai, nós realmente começaremos, Senhor, essa obra, ó Pai, de portas abertas. Mas o Senhor sabe qual que é o melhor dia, Senhor, qual que é o melhor horário, ó Deus. É só o Senhor quem sabe, ó Pai, que nós vamos ser somente, ó Pai, disponíveis, ó Pai, para que isso aconteça. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, continue preparando tudo, ó Pai. Nos dê, Senhor, condições, Senhor. Nos dê, Senhor, mais ânimo, ó Pai, para fazer, Senhor, o melhor para Ti, Senhor. Verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso continuar trazendo pessoas, ó Pai, afins, Senhor, verdadeiramente de estar ali, Senhor, naquele local, como família, como unidade, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, possa já começar, Senhor, a criar realmente um ambiente de família, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Faça Começa a isso. arrepender desde já, Senhor, todo o mal, todo o espírito de confusão, Senhor, toda Obrigado. contenda. Isso não venha ter nosso meio, Deus. É o que nós te Amém. pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. É isso aí. Você que está chegando agora, a gente vai entrar aqui no 27º dia de live. 27º dia que estamos colocando pressão no sol, literalmente. Nós vamos ler juntos aqui Mateus capítulo 26, do versículo 36 até o versículo 46. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Irmãos, presta atenção. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Bom dia, Emily. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos. Irmãos, presta atenção. E achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Irmãos, esse texto é muito precioso. E eu vou te falar uma coisa: o Espírito Santo me pegou quando eu estava organizando as coisas aqui ontem. E eu oro a Deus que Ele pegue você também aí na sua casa
você que se dispôs a acordar ainda de madrugada. São agora 10 pessoas conectadas. E como é difícil, irmãos, as pessoas terem a disciplina de acordar cedo, de sair do seu comodismo. E é engraçado que esse texto mostra que essa questão do sono é uma questão também espiritual, e a gente vai entender juntos aqui. Irmãos, o maior campo de batalha da nossa vida, da vida do crente, não é contra Satanás, e sim a entrega da nossa própria vontade ao governo do Pai. Irmãos, presta atenção nisso. A maior guerra que nós travamos não é contra o inimigo. A maior guerra que nós travamos é conosco mesmo. E eu queria que você anotasse alguns textos que nós vamos ler depois, no secreto, cada um aí no seu canto. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 19. Você conhece, é famoso. Fala sobre a queda do jardim. O homem caindo, né? A queda no jardim. Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao 10. Onde Cristo aprende a obediência pelo sofrimento. Bom dia, tio. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, onde trata sobre a exaltação do Filho. Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21, fala sobre o primeiro e o último Adão. João, capítulo 18, do versículo 1 ao 11, que vai contar a prisão de Jesus. Então leia depois no seu secreto, não dá tempo de abrir todos os textos aqui, alguns nós vamos ler juntos. Irmãos, quem estava ontem vai lembrar que nós aprendemos que Deus utiliza o deserto para formar os seus filhos. Bom dia, Cadu. Também nós lemos juntos, entendemos juntos que Deus permite o deserto para revelar o nosso coração, não para Ele, mas para nós mesmos. Mas existe um lugar ainda mais profundo, e nós vamos falar sobre ele hoje. Bom dia, acho que é Iode, né? Porque depois do deserto vem o Getsemane. Irmãos, ali Deus não apenas revela o nosso coração para nós mesmos. Ali a vontade é colocada sobre o altar. Aleluia. E quando a gente vai pesquisar o significado da palavra Getsemane, que vem do aramaico, significa lagar de azeite ou prensa de óleo. Irmãos, nem todo nome na Bíblia tem só um significado geográfico ou um significado da própria palavra. Muitas vezes é uma figura espiritual, e nesse caso é exatamente isso que acontece. Porque é nesse lugar da prensa de óleo onde as azeitonas são esmagadas para extrair o azeite. E eu sei que muitos de nós desse grupo aqui estamos sendo esmagados. E a verdade é que quanto mais a gente caminha em direção à vontade de Deus, mais a prensa aperta. Exatamente, Marinaldo. O Getsemane antecede a entrega. Sabe, da mesma forma naquele jardim, Cristo seria profundamente pressionado para cumprir a vontade do Pai. Então a gente precisa entender que toda grande obediência vai passar pelo Getsemane. O Getsemane vai anteceder todo grande movimento em obediência. Só que o versículo 36 diz que Jesus entra voluntariamente no jardim. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Porque nós estamos falando do jardim. E eu quero te lembrar onde Adão caiu. Adão caiu no jardim. Mas o último Adão inicia sua caminhada de vitória. Também no jardim.
Sabe, muitas vezes nós queremos culpar ou responsabilizar o ambiente em que estamos para justificar as nossas incoerências. Mas sabe qual é a verdade? Existem comportamentos e atitudes diferentes no mesmo lugar. Irmãos, não é o lugar, sim o nosso coração. E o apóstolo Paulo apresenta Cristo como o novo Adão em Romanos 5. Então, os textos lá da queda do homem no jardim e o texto que trata sobre a entrada de Jesus no jardim fazem parte do mesmo contexto. Os textos estão conectados. A diferença é que onde o pecado entrou pela desobediência, agora a redenção, o cumprimento desse plano perfeito de Deus, começa pela obediência. Irmãos, eu entendo que a desobediência vai sempre nos levar para um lugar distante de Deus, enquanto a obediência vai nos colocar no centro do propósito que Ele tem. Você deveria notar isso. Não é o lugar, irmãos. Não é o lugar, é o nosso comportamento, é a nossa atitude. Exatamente no jardim, onde a desobediência afastou o homem de Deus, é que a redenção começa. Que o cumprimento desse plano perfeito de Deus se inicia. E o texto nos ensina algo ainda mais profundo e que nós precisávamos compreender. A humanidade de Cristo não diminuiu a sua santidade. No versículo 37, ele diz assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Irmãos, ele teve um sentimento de tristeza, de angústia. Ele não está representando o sofrimento. Irmãos, ele está experimentando a realidade do homem. Jesus, sendo homem, angustiou-se. Jesus, sendo homem, entristeceu-se. Mas nem por isso ele deixou de cumprir a vontade do Pai. Bom dia, Dai. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, ele sofria na própria carne, como homem encarnado. Bom dia, Sérgio. As mesmas dores que eu e você sofremos. As mesmas tentações que eu e você sofremos. A diferença é que a posição dele em obediência o manteve no caminho. Irmãos, a santidade de Jesus não eliminou a dor dele. Aleluia, Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A santidade, irmãos, não elimina a nossa dor. Ela apenas determina como respondemos a essa dor. Nós falamos ontem aqui sobre uma frase que eu sempre digo, que é o motivo de tudo isso talvez estar acontecendo. Que nós não devemos desperdiçar a nossa dor. Irmãos, nós precisamos reagir bem à nossa dor. Reagir da maneira como Deus gostaria que nós reagíssemos. Sabe, sentir angústia, ter medo, não é pecado. Pecado é abandonar a vontade do Pai em função de fatores externos.
Aleluia. Vocês estão me entendendo, irmão? Manda um sinal aí para entender que vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo passar para vocês. Sabe, ao longo do nosso caminho, muitas pessoas se levantarão para nos demover daquilo que Deus nos falou. Deixa eu te falar algo que eu aprendi. Não espere que pessoas entendam a visão que Deus deu para você. Escute. Há sabedoria entre os conselhos. Mas é preciso discernir absolutamente tudo pelo Espírito. E conversar com Deus a respeito de todas as questões. Não deixe que experiências passadas de quem quer que sejam influenciem as suas decisões. O único que pode influenciar a sua decisão, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Se nós estamos convictos de algo que Deus nos falou, nós não devemos e não precisamos ouvir mais ninguém. Ei, presta atenção nisso. Se Deus falou, não ouça mais ninguém. Então a gente chega ao centro do texto. Talvez o maior conflito para Jesus não era a cruz. No versículo 39 do capítulo 26, ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe, o conflito não está entre Jesus e Satanás. Está entre a vontade humana assumida pelo Filho encarnado e o propósito eterno do Pai. Exatamente isso, Nelson. Ouvir nem sempre é dar ouvidos. Sabe, o inimigo é sutil. Só que pior que o inimigo é a nossa própria mente. São muitas vozes ao redor. E nós precisamos discernir qual é a voz do Espírito. Irmãos, a palavra para vontade no original grego descreve um desejo deliberado, uma disposição da vontade. E aí nós vamos entrar em algo que nós temos falado aqui muitas vezes. A verdadeira espiritualidade começa quando nós deixamos de pedir a Deus. Nós devemos mudar a nossa pergunta. Não é, ou talvez os nossos pedidos, não é o que queremos. Nós não temos que pedir o que queremos. Nós precisamos perguntar a Deus o que Ele deseja de nós. Ah, irmãos, é precioso demais. Porque quando nós lemos Romanos 8:28, e na live de ontem eu falei Deuteronômio 28:18, mas é Romanos. Nós precisamos, para entrar nesse lugar de Romanos 8:28, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Se nós queremos entrar nesse vento favorável de Deus, de que tudo coopera para o bem, nós precisamos necessariamente entrar no seu propósito. O problema é que muitos de nós queremos o favor de Deus em coisas que Deus não aprova, em coisas que Deus não nos direcionou a fazer. Sabe, muitas vezes tomamos decisões sem consultar o Espírito Santo de Deus e depois pedimos ajuda dele para corrigir a decisão que nós mesmos tomamos na carne. Irmãos, nós precisamos fugir desse lugar. E a oração de Jesus deve ecoar no nosso coração, para nós entendermos o princípio disso tudo. Sabe, no Éden, Adão disse: seja feita a minha vontade. Porque ele simplesmente quis ser como Deus. Ah, irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas muitos de nós estamos querendo ser o Deus da nossa própria vida. Sabe, vai doer, irmãos.
Fazer a vontade de Deus vai doer, irmãos. Vai doer, pode esperar que vai doer. Mas Jesus declara, ao contrário de Adão, seja feita a tua vontade. Sabe, a história de redenção é a restauração da obediência. A história da redenção nos mostra, nos ensina o valor da obediência. Mesmo que doa, mesmo que eu precise ser moído, mesmo que eu precise verter sangue, mesmo que eu precise me pendurar numa cruz, eu obedecerei o meu Senhor. Aleluia, Jesus. Sabe, Cristo venceu exatamente onde Adão pecou, onde Adão fracassou. Nós já falamos sobre isso. O problema do pecado não é o pecado em si, mas é a consequência dele. Porque todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, irmãos, nós acabamos por ficar distantes dele. Mas o texto apresenta um outro detalhe que a gente não pode deixar passar desapercebido. Os discípulos dormiam enquanto Cristo orava. Aleluia, Jesus. Irmãos, durante essas lives, enquanto muitos estão dormindo, nós estamos aqui reunidos, mesmo digitalmente, virtualmente, orando e buscando a face de Cristo. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse entendimento. No versículo 40 até o versículo 41, vai mostrar que Jesus encontra os discípulos dormindo. E existe um motivo, porque a nossa carne, irmão, vai sempre buscar conforto, enquanto o espírito não está preocupado com o desconforto, mas está preocupado em buscar a face de Deus. Então, se você está aqui essa madrugada, eu tenho uma notícia para você. O espírito que habita em você venceu a sua carne. Irmãos, nós precisamos estar vigilantes. A vigilância espiritual não é opcional na vida do crente. É indispensável para enfrentar a tentação. E nós estamos falando de coisa relativamente pequena aqui hoje. A tentação do sono. Afinal de contas, eu tenho muitas vezes disposição para levantar cedo para fazer um punhado de coisas, que inclusive são legítimas. Mas não tenho disposição para acordar cedo para ouvir o que Deus tem para me comunicar. Sabe por quê? Porque eu estou colocando os desejos da minha carne à frente da direção do Espírito. E misericórdia por isso. E esse texto nos mostra algo que nós já sabemos, porque nós conhecemos a sequência dos fatos. Todos aqueles que não conseguem sequer ficar acordados no Getsêmani, dificilmente permanecerão firmes no Calvário. Aleluia, irmão. Segura essa. Sabe, o caminho da obediência. Só a obediência é o caminho da glória, irmãos. Irmãos. Isso pulou no meu coração de uma forma que você não faz ideia. Eu vou repetir. Só a obediência é o caminho da glória. Enquanto nós dermos voz, dermos força à nossa carne, nós estaríamos fora do caminho da glória. É só a obediência que pode nos levar nesse lugar. E o versículo 8 de Hebreus 5 nos deixa claro isso. Porque diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência
por aquilo que padeceu. Irmãos, o que tem feito você padecer? Quais são as preocupações? Quais são as questões que têm feito você padecer? Não deixe que essas coisas tirem você do caminho da obediência, meu irmão e minha irmã. Sabe, o fato de Jesus padecer não significa que ele era o desobediente, ao contrário. Significa que a sua obediência foi plenamente demonstrada exatamente no sofrimento. Então, enquanto muitos de nós estão buscando fugir do sofrimento, simplesmente porque temos um sentimento ruim de angústia, de tristeza, Cristo nos mostra que é necessário, nesse momento, aí sim, permanecer em obediência. Ah, irmão, se você não está reagindo comigo, porque eu acho que você está dormindo hoje. Mas eu queria te perguntar, você se acha obediente? Você realmente se acha obediente a Deus? Porque a obediência genuína, irmão, só pode ser entendida, compreendida e vista quando existe um custo. Sabe, enquanto muitos têm feito do evangelho um meio de vida. Pessoas que fracassaram em todas as áreas e que estão fazendo do evangelho a sua última opção. Ainda existem homens e mulheres, como no nosso grupo, que estão deixando o sucesso em obediência a Deus. Ah, irmãos, como é precioso isso. Como é precioso entender que ainda existem homens e mulheres dispostos a pagar o custo para obedecer à voz do Espírito. Aleluia. Sabe? É muito fácil obedecer quando tudo está favorável. Ah, irmãos, eu tenho aprendido isso de Deus. É muito louco perceber como Deus se movimenta. Irmãos, se eu tivesse tomado a decisão de plantar essa igreja há um ano atrás, pode ter certeza que seria muito mais fácil. Do ponto de vista de recursos. Mas sabe o que Deus faz? Deus quer nos levar para um lugar de dependência dele. Ele não quer que a gente faça com a força do nosso braço. Ah, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Não tem nada a ver conosco, é tudo para ele, é tudo por ele, é tudo dele. E sabe quando o crente pode se dizer maduro? Quando a sua obediência exige renúncia. Irmãos, obedecer sem renúncia é fácil. E o apóstolo Paulo amplia essa verdade. Em Filipenses 2, o apóstolo Paulo conta como que Cristo esvaziou-se. Como que Cristo humilhou-se. Como que Cristo tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. E sabe o que acontece depois? Deus o exalta soberanamente. Ah, irmãos, o lugar que você está não é o seu destino final. Aleluia, Jesus. O lugar que você está é um lugar de passagem. É um lugar de treinamento. Recebe isso no Espírito, em nome de Jesus. Irmãos, no reino de Deus, o caminho da exaltação sempre
absolutamente sempre, vai passar pelo caminho do sofrimento. Sabe, Deus quer nos levar para um lugar de esvaziamento de nós mesmos. Aprenda com o texto, irmão. O plano de Deus, nós falamos ontem, é que nós atinjamos a estatura do varão perfeito. E para isso, nós precisamos passar por tudo que Jesus passou. Bom dia, João. E a gente não vai precisar morrer literalmente. Mas nós vamos nos entregar, vamos precisar nos entregar em sacrifício vivo, como diz lá em Romanos 12. E então nós chegamos num lugar de humildade. Irmãos, nós precisamos entender essa madrugada. Não existe coroa sem cruz. Aleluia, Jesus. Não existe. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão. E aí a gente chega novamente no centro da mensagem. Todo Getsemane aponta para uma única realidade. Jesus não morreu porque foi derrotado. Jesus morreu porque simplesmente decidiu obedecer ao Pai. Aleluia. Irmãos, a cruz não foi um acidente. Assim como o seu deserto não é um acidente. Assim como a sua dificuldade não é um acidente. Irmãos, nós precisamos entender que o crente experimenta de tudo aquilo que Deus tem quando ele permanece obediente, mesmo em meio às lutas e provações. A cruz foi a expressão suprema do amor obediente do Filho ao Pai. Pega isso, irmão. Pega isso. Você precisa entender isso no seu espírito. Irmãos, isso é precioso demais. Sabe onde a nossa obediência repousa? Sobre a perfeita vontade do Pai. Pode, filho. A minha ajudante aqui está perguntando se pode assistir televisão. Sabe, nós jamais conseguiríamos realizar aquilo que foi plenamente cumprido nele. Irmãos, vocês estão muito quietos. Manda para mim um sinal aí, um foguinho, se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sabe, o Getsemane não tem apenas a ver com um jardim. O Getsemane é um lugar onde a vontade humana se submete ao propósito eterno. Irmãos, a nossa vida tem que ser um Getsemane. Aleluia, Jesus. É no Getsemane que a vitória, a nossa vitória em obediência, vai alcançar a ressurreição. Aleluia. Irmãos, não caia nesse engano de dizer porque somos salvos pela graça. E é verdade, está lá em Efésios 2:8. Que nós não precisamos ter uma virada na nossa vida, uma mudança na nossa vida. Lembre-se que a palavra conversão é mudança de rota. Eu estava indo para cá e agora estou indo para cá. Irmão, se não for isso, nós não passamos de sepulcros caiados. Sabe, se nós estivermos no caminho que Deus colocou para nós, nós teremos momentos em que nós precisaremos dizer: Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Vai doer, irmão. Vai custar. Vai dar medo. Mas sabe,
Nós precisamos ficar com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Fala conosco, Pai, essa manhã. Fala conosco, Jesus. A maturidade espiritual só vai começar quando eu entrar num lugar onde a minha vontade deixa de governar a minha vida. O que de fato governa as minhas ações, o meu comportamento, o meu coração, é o governo de Cristo. Ah, irmãos, é um processo. Quem está mais próximo de mim sabe como eu tenho lutado comigo em algumas áreas para poder cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, eu jamais tive plano de ser pastor. Eu jamais tive plano de plantar uma igreja. Acredite, não é o meu melhor momento para fazer isso. Mas sabe, não tem a ver comigo. Ah, Jesus. As coisas de Deus na nossa vida e através da nossa vida não tem a ver conosco, irmão. Ah, para de se achar a última bolachinha do pacote. Não, você não é. Sabe, nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus sempre vai procurar os disponíveis. Sabe, eu já estive em muitos eventos, em muitos lugares, em busca de uma mão sobre a minha cabeça. E eu não estou dizendo que é errado, tá bom, irmão? Eu recebi muito de muitos homens de Deus. Se você ler o livro que eu escrevi, o terceiro livro que eu escrevi, você vai entender isso. Muita gente que foi me conduzindo pelo caminho que Deus queria, a partir de palavras liberadas. Começou lá dentro daquele hospital. E chegou até os dias de hoje. Bom dia, Masa. Foi importante. Homens e mulheres de Deus usadas por Ele para endireitar as minhas veredas. Alinhar a minha vida aos planos de Deus. Mas deixa eu te falar, você não precisa ouvir mais uma vez o que Deus já te disse. Irmão, se nós estamos o tempo todo buscando ouvir a mesma coisa que Deus já nos disse, nós cairemos num problema muito grave da incredulidade. Ah, eu sei que eu estou falando com alguém aqui hoje. Irmãos, você já sabe de Deus exatamente o que você precisa fazer. Pare de brigar com Ele. Pare de negociar com Deus. Irmãos, você não é Abraão, você não é Moisés. Ah, meu Deus do céu. Nós precisamos parar de querer negociar com Deus. Entra no lugar, irmão, que Ele já disse para você que você precisa entrar em nome de Jesus. Pula disso aí, pula desse penhasco, irmão. Você vai olhar para suas costas e vai parecer que não tem paraquedas. Mas deixa eu te falar, quando você começar a cair na vontade de Deus, vem um anjo e segura você pela mão. Aleluia, Jesus. Ah, Espírito Santo, pega os meus irmãos essa madrugada, Pai. Senhor, alinha, Jesus. Alinha, Jesus, a vida deles com aquilo que o Senhor deseja, Pai. E aí eu queria, caminhando aqui para o final, que você perguntasse sinceramente diante de Deus. E eu te convido a fechar os seus olhos para fazer isso. Será que existe alguma área da minha vida, Senhor,
que eu ainda estou resistindo à sua vontade. E aí você conscientemente, ainda de olhos fechados, verbalize, fale audivelmente. Contudo, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Aleluia. Ah, irmãos, essa palavra é forte. Essa palavra é muito forte. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um levante do inferno todas as vezes que você decidir obedecer. Presta atenção nisso. Pessoas, situações, novos problemas, novos desafios. Irmãos, a sua mente vai apertar e vai apitar e a sua cabeça vai doer. Ah, irmãos, entenda o que eu estou querendo dizer. Existe uma força espiritual contrária. Quando um filho desobediente entrega o seu coração aos pés da cruz e decide obedecer. Vocês não têm ideia da quantidade de vozes contrárias. Quando pessoas até próximas souberam que eu decidi obedecer e plantar a igreja que nasceu primeiro no coração de Deus. Irmãos, não é por mal. Apenas essas pessoas não ouviram de Deus aquilo que eu ouvi. A questão é aquilo que você ouviu de Deus e que muita gente acha que é loucura. Você vai desistir desse caminho porque as pessoas se levantaram contra? Ou você vai dizer, Pai, embora eu não compreenda, embora eu não tenha todas as respostas, embora eu saiba que vai doer, seja feita a tua vontade. Ah, irmãos, nós somos chamados para esse lugar. Nós somos chamados para esse lugar de abrir mão do nosso próprio conforto para entrar naquilo que Deus tem. Nós somos chamados para abrir mão da nossa própria vida para viver a vida que Cristo tem para nós. Ah, meu Deus do céu, nós precisamos entrar nesse lugar, Jesus. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te peço, Pai, nos pega, Pai, essa madrugada. Pega-nos, Pai, de uma forma como o Senhor nunca pegou antes, Jesus. Revela, Jesus, das profundezas da nossa alma, do nosso coração, Pai, tudo aquilo que está nos afastando do seu propósito, Jesus. Ah, Senhor, como numa prensa de azeite, Pai, uma prensa de azeitonas que viram mais puro azeite. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos esprema, Pai. Ah, Senhor. Nós não estamos orando por bênçãos, não, Jesus. Nós estamos orando pela moagem. Senhor, extrai de nós, Pai. Separa no nosso espírito aquilo que vem do Senhor e aquilo que vem de nós, Pai. Nós queremos permanecer, Jesus, voluntariamente, assim como Jesus fez. Nós queremos entrar no Getsemane e permanecer no seu propósito. Senhor, o texto diz que Jesus entrou voluntariamente.
no caminho de morte. Ah, Jesus, nós queremos ter a fé do Filho, Pai. Senhor, como é difícil, a nossa carne grita. A nossa carne grita, Jesus, quando nós colocamos a mão no nosso bolso e tiramos da nossa própria família para ofertar naquilo que o Senhor tem. Ah, Jesus, tira de nós a confiança no nosso próprio dinheiro, no nosso próprio recurso. Senhor, nos ensina, Jesus, a matemática do céu, não a matemática desse mundo. Senhor, nos dê a convicção que é quando nós dividimos que o Senhor entra e multiplica. Senhor, eu não falo isso para incentivar ninguém a dar dinheiro para a igreja, não é sobre isso. A igreja não precisa do dinheiro de ninguém. O Senhor derramará o maná, tudo aquilo que a gente precisa para cumprir aquilo que o Senhor já determinou e aquilo que já está pronto. Jesus, nós temos visto, está acontecendo, Pai. Ah, Senhor, o Senhor nos deu uma frase, Pai. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Senhor, por nos revelar, Senhor, que o Senhor está nisso tudo, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor tem deixado os nossos ouvidos sensíveis de entender as suas movimentações numa simples lavagem de sofá, Pai. Ah, Senhor, mantenha os nossos olhos espirituais abertos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo discernimento daquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Senhor, pelo entendimento de que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nós não temos depositado mais a nossa confiança em carros e cavalos, como disse o Rick. Não, nós não estamos colocando a confiança nisso. Senhor, nós confiamos no seu Espírito, naquilo que o Senhor está fazendo na terra, e que o Senhor, de forma assim sobrenatural, tem depositado em nossas mãos. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós, Pai. Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, preserva, Pai, o nosso coração. Não nos permita, Senhor, soberba, não nos permita, Senhor, orgulho. Senhor, não nos permita vaidade. Jesus nos deu entendimento que quando nós nos fazemos menores, aí sim nós nos tornamos maiores. Senhor, nós queremos ser uma igreja, Pai, onde o mais fraco, Jesus, é levantado. Ah, Jesus, nos dê esse coração, Pai. Nós queremos ser uma igreja onde nós vamos dividir o pão. Onde nós muitas vezes, Pai, deixaremos de comprar uma roupa nova para poder comprar o alimento para aquele que mais precisa. Ah, Jesus, nos dê, Pai, essa condição. Ah, Jesus. Ah, Senhor, cumpra, Pai, os seus propósitos sobre a nossa vida, Jesus. Nós não queremos mais viver as nossas vontades, Senhor. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para nós e através de nós. Ah, Jesus, nós queremos declarar, Pai, pelo seu sangue precioso, que irá se cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja. Apesar de não sermos os mais capazes. Ah, Senhor, o Senhor juntou um bando de louco. Mas que delícia é viver nesse lugar da certeza de que o Senhor está no absoluto controle de todas as coisas. O Senhor não precisa das nossas capacidades. O Senhor não precisa do nosso network. O Senhor não precisa dos acessos que o Senhor mesmo nos deu. Não, o Senhor não precisa da nossa relevância diante de uma sociedade caída. O Senhor só precisa da nossa obediência. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus,
Nos traz nesse lugar, Pai, de obediência até a morte. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Renato. Irmãos, eu realmente tento não chorar nessas lives aqui, mas como o Espírito Santo tem falado comigo. E eu espero que tenha falado com você também. Esses momentos aqui não tem pretensão nenhuma da minha parte de ser um estudo bíblico ou um estudo teológico, não tem condições para isso. Mas que nós tenhamos, a partir dessas reflexões todas, e faltam apenas 13 dias para a gente encerrar essa jornada, que nós cada vez mais estejamos dispostos, irmãos, a abrir mão dos nossos direitos, entre aspas, para exercer os nossos deveres diante de Cristo. Aquele que voluntariamente entrou no caminho de morte e se entregou numa cruz por mim e por você. Que nós entendamos o valor disso no nosso coração e possamos abrir mão das nossas vontades para cumprir a vontade do Pai. Essa é a oração mais sincera que eu posso fazer pela sua vida. Que nós permaneçamos juntos nesse caminho até que Ele venha. Glória a Deus. Nos vemos amanhã às 5 da manhã, para que o nome de Deus seja exaltado. Fiquem com Deus.